bacana. Deixa eu só colocar um cantinho aqui. Dá para ver bem aí? Vocês querem que... Dá para mudar a resolução aqui, mas eu acho que não vai ficar tão confortável em termos de qualidade. Mas vamos lá. Bom, Renata, gostei do conceito aqui. Basicamente, você pegou a ideia da live e montou ali uma outra pegada utilizando as técnicas e até mesmo o material. Isso é muito legal porque quem vê essa arte aqui não vai assimilar direto com a arte da live. Então, basicamente, você desdobrou aquela ideia para um novo conceito. Achei isso muito legal. Parabéns, tá? Porque a maioria às vezes acaba confundindo e replica a arte, leva para o portfólio, enfim, você já deve ter ouvido eu falar isso algumas vezes e aí quebra total credibilidade da sua autoria, né? Então, nesse caso aqui, achei bem bacana a sua ideia de pegar a ideia e modificar ela. Você trabalhou a questão da mesa aqui, uma quebra de padrão que eu achei muito interessante, porque é muito comum a gente ver artes com a base da mesa, mas você não vê a quina. Então, acho que essa quebra da quina aqui também achei muito bacana. É uma quebra de padrão legal, tá? Uhum. Gostei do... Oi? Não, não, estava concordando. Ah, tá. A textura achei bacana também, tá? A sombra aqui, eu fiz alguns ajustes nela em si, na parte de baixo não, mas acho que tá seguindo um caminho bacana. E aí alguns pontos que eu acabei notando aqui que daria para melhorar, na minha visão, que eu melhoraria na realidade. Por exemplo, no caso aqui, eu achei que a Starbucks, a marca, ela estava um pouco redundante por ter Starbucks no copo e a Starbucks em cima aqui. Então eu falei, acho que não é necessário a gente colocar duas vezes a assinatura da marca. Então vamos trabalhar ela de uma forma mais ambientada e original ali. Vamos trabalhar só ela aqui na caneca. Inclusive, eu achei muito legal o fato de você ter utilizado o mocap. Foi um mocap mesmo, né? Eu olhei aqui as camadas. Achei muito bacana a sua ideia de ter aplicado, enfim, ter trazido esse mocap aqui. E aí, um dos pontos que eu achei que daria para melhorar aqui na minha visão é o lance de não ter redundância da assinatura da marca. Legal? Outro ponto que eu fiquei na dúvida foi essa ideia de ter esse papel. É um papel rasgado mesmo a ideia? É que, na verdade, eu tentei várias cores escrever a palavra café e sempre ficava. Não dava. Não preenchia a Tava, atenção. dava conflito com fundo, você Isso, fala. eu usei várias cores, até tentei esse verde, só que não, não ficou legal. Aí eu tentei colocar esse papel rasgado para destacar, mas no fundo nem eu gostei. Tá. Não, eu achei que daria para fazer alguns ajustes aqui, tá? Outro ponto que eu busquei melhorar também, já vou mostrar para você o que eu fiz, Aham. mas eu achei que a gente poderia trazer mais volume para a caneca, então eu trouxe essa questão também. Acho que a sombra, eu dei uma pequena ajustada nela, mas eu segui o que você já tinha feito. Achei bacana o fato de você ter deixado vazando aqui uma parte, inclusive. Isso traz ali uma profundidade, uma pegada 3D, né? Porque a luz ela tá vazando atrás da caneca e tá pegando um pouquinho na mesa. Uhum. Então, detalhezinho muito importante. Aí um ponto que eu notei também é o seguinte: o ponto de luz ele tá vindo aqui do canto, no caso, o canto direito do café ali, certo? E aí eu notei que os grãos, eles têm alguns pontos de incidência da luz, só que eles não estão direcionados para o ponto da luz. Então eu analisei isso também. É assim, o nosso olho é treinado para pegar qualquer coisa que não seja real, né? Então, assim, quanto mais detalhista a gente for nesses pontos, menos chances a gente tem de perder algum view ali, algum seguidor, alguém que poderia ver em mais detalhes ali por conta disso, sabe? Então, eu notei essa questão dos grãos aqui, ó, e como a luz ela tá vindo aqui no copo aqui, eu achei que eles poderiam estar direcionados para esse foco de luz, tá? Se de repente tivesse dois pontos de luz, um vindo aqui e outro aqui, a gente teria um highlight aqui, assim, uma bordinha, pelo menos aqui, para mostrar que o copo ali, ele também está tendo uma reação, ele também está refletindo aquele outro ponto de luz, tá? Entendi. Bom, e aí eu fiz algumas modificações, tá? E eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Deixa eu só tirar o grid aqui. Bom, vamos lá, vou te explicar o que, que eu fiz aqui. Bom, eu tirei aqui os grãos. Na verdade, o primeiro ponto que eu mexi aqui foi no fundo. Por quê? Porque eu tirei aquele efeito do papel rasgado e eu achei justamente que estava tendo esse problema de contraste do É. texto com o fundo, né?
Então eu falei, cara, eu vou escurecer o fundo, deu uma escurecida nele aqui com curvas mesmo. Ah, parabéns, tá? Veio bem organizado as camadas também, isso é fundamental. Então, deu uma rebaixada nele, ó. E aí, logo em seguida, como eu vi que tinha a presença de verde no fundo e também da Starbucks, eu falei, acho que eu vou trazer um elemento extra, eu vou trazer uma folhinha de café ali. E aí, aonde que eu vou posicionar ela? Eu falei, acho que dá para a gente fazer uma brincadeira aqui com o texto. Então, eu trouxe a folhinha aqui atrás, ó, e ela basicamente, ela e o grão ali, eles meio que defendem o texto. Eles Destaca, protegem o né? texto do fundo, entendeu? E eu achei que trouxe o lance de ter um outro ponto verde, né, um outro elemento verde, trouxe um equilíbrio maior, porque senão vai ficar tudo mais puxado para o marrom, né? E só o logo ali da Starbucks com um pouquinho de verde lá nas folhas do fundo aqui. Então, acho que isso aqui deu uma equilibrada legal. Daí, quando eu posicionei, eu puxei aqui, ó, uma guia na estrela, tá vendo? Eu alinhei a base do texto com a estrela, tá? E aí, quando eu alinhei esse texto aqui, eu achei que a parte de baixo e em cima aqui estavam com muito espaço vazio. Dava para o olho respirar, tinha um espaço confortável, mas estava em excesso. Então, eu peguei e trouxe esse carinha aqui, que é um tecido daqueles sacos de café, sabe? E dei um desfoque nele aqui, ó, só para ele equilibrar a nossa arte. E em cima eu fiz a mesma coisa, só que eu deixei ele mais rebaixado, mais focado na realidade, porque ele está mais pro fundo, tá? Então, ó, se a gente analisar como a gente consegue equilibrar com esses elementos, ó. Legal? Beleza. Depois disso, eu fui trabalhar aqui no copo, tá? E aí no copo eu achei que a gente poderia trazer mais volume para ele. Então, ó, deixa eu só pegar aqui, ó. Ele estava dessa maneira, eu falei, vamos trazer um pouquinho mais de volume para ele e trabalhar mais as sombras. Então eu peguei, ó, com o brush e fui pintando a lateral dele ali, ó. Pintei aqui em cima também, como a luz está vindo aqui, ó. Você vê que a luz faz como se fosse um desenho aqui da tampa, ó. Então trouxe mais uma profundidade para o copo. Novamente, pintei aqui no cantinho e depois pintei mais um pouquinho aqui ainda, ó, para deixar mais escurinho ali o cantinho, tá vendo? Uhum. Traz uma sensação de profundidade e realismo maior, tá? Então, explora essa questão. Inclusive, ó, vou mostrar para você e para o Renan esse passo a passo, porque às vezes pode ficar mais fácil para vocês, tá? O que eu faço? Eu crio uma camada, tá? Pego aqui uma cor e vocês devem estar imaginando, ah, beleza, ele pinta com a cor, sim. Só que existe um macete muito legal para você criar sombra, que é você trabalhar o flow do pincel. O flow, deixa eu pegar a mesinha aqui. Puxa aqui. O flow é esse carinha aqui em cima, o fluxo, tá? Então, quando você está com o fluxo em 100% e a opacidade em 20%, você vai passar ali, você vai ter um resultado muito comum do que a gente já usa no pincel. Por quê? Porque a opacidade está em 10 e o flow é o fluxo. Conforme você vai passando, ele vai aplicando o valor da opacidade. Então, beleza, vamos pintar aqui, legal. Mas, o que eu costumo trabalhar com as sombras? Tá? Eu gosto de colocar aqui, por exemplo, a opacidade em uns 20%. Vamos colocar aqui o flow em 20 também. Tá? E aí eu começo a passar. Isso vai me trazendo ali uma liberdade maior para criar sombra, porque a intensidade e o fluxo do pincel muda. Tá? Então eu gosto de fazer isso. Ó. Eu passo aqui primeiro ó, nessa parte maior. Vou só aumentar aqui a opacidade para uns 50. Opa, coloquei 50 mil ali. 50. Então, ó, eu passo o fluxo uma vez. Depois eu clico de novo, ó, e vou pintando. Só que aí eu já vou voltando para cá, entendeu? E aqui eu passo mais algumas vezes, ó. Então eu vou fazendo esses steps, esses passos com o fluxo aqui, com a opacidade do fluxo menor, tá? Então isso vai trazer um resultado diferente do que usar o fluxo em 100 e a opacidade em 50 ou 20. E aí aplico o multiply aqui, ó. E olha o resultado dessa sombra, como fica Nossa, mais interessante. muito mais. Legal? Bom, e aí outro ponto, Renato, ó, pra você ver, eu nem mexi muito na sua sombra, eu achei que estava legal já, tá? Eu só Uhum. notei, inclusive, isso eu tinha notado já na arte que eu montei para a live, que os grãos, eles estavam transparentes. Aí eu só dei uma ajustada neles aqui, porque estava passando aqui, vou mostrando esse vãozinho da mesa, sabe? Entre o grão. Ah, Mas aí é detalhe que... Ah, o Lucas está chegando aí. E aí, Lucas, tudo bem? Mas aí, Renata, é detalhe que, assim,
é só quem vai dar zoom na arte, tá? Então, assim, É. eu olhei e falei, ó, vou arrumar, mas, enfim, é coisa que passa tranquilamente. E aí, outra coisa que eu te falei no começo foi a questão dos grãos, ó. Se você analisar agora, ó, eles estão direcionados aqui para o nosso ponto de luz, tá? Então, Uhum. a gente tem aqui... Opa, a camada para cima. Aí. Então, a gente tem o nosso ponto de luz vindo daqui, ó. Opa, um flow. Oh, meu Deus. A gente tem um ponto de luz vindo daqui, né, as sombras aqui, e aqui a gente tem as incidências aqui nos grãos. Ó. Aqui também eu trouxe um pouquinho de incidência, e aqui ó, eu trouxe um pouco também, bem sutil ali em cima. Legal? Eu Ficou achei bem show. bacana que você já trouxe, inclusive, até a fumaça ali, eu achei muito legal. Achei que o plano de fundo ficou bacana, encaixou bem, tá? Parabéns. É só esses Obrigada. ajustes, tá? De Uhum. iluminação. Geralmente, no começo, a gente tem medo de talvez puxar uma sombra ali e não Sim. achar legal e tal. E, sabe, se você tá com esse problema, tipo, eu não vou fazer sombra porque eu acho que vai ficar ruim, tá? Explora, tá? Faz. E aí eu deixo uma dica para você, faz um AB, sabe? Faz uma versão, salva ela ou agrupa ela, desabilita, duplica ela e aplica uma versão com a sombra mais intensa, sabe? Aí você vai começar Aham. a ver o resultado comparando as duas, tá? E a questão da marca, é como eu te falei, eu acho que quanto mais a gente assinar ali a marca de uma forma criativa ou de uma forma realista, que ela se encaixe dentro do contexto da arte, eu acho mais interessante do que a gente marcar ali um pontinho e colocar ela em cima da arte, assim, de forma gráfica, sabe? Uhum. Então, muito legal o fato de você ter usado o mockup, eu só acho que a gente pode assinar uma vez ali e já é o suficiente, tá? Você tem Beleza. alguma dúvida? Não, ficou show. A Fez maior sentido? dificuldade que eu tinha mesmo era em destacar a palavra café, que eu não estava conseguindo. Legal. E agora É, fez todo sentido. vamos lá. Opa, Renan. Legal. Bom, Renan, você tá me ouvindo aí? Tá belezinha? Eu não sei como é que eu Uhum. abro o chat. Tô ouvindo. Ah, você tá ouvindo. Legal. Bom, achei bacana a ideia, a composição que você montou aqui, tá? O fato de trazer as frutas, montar ali uma hierarquia entre elas, em cima da base, enfim, achei bem bacana. E eu achei que daria para fazer alguns ajustes também, tá? Tudo que eu estou falando aqui, para você, para Renata, para o Lucas, enfim, para quem está assistindo essa aula gravada, não é criticando de maneira alguma o trabalho de vocês, tá? É passando insights, ideias ali, como eu faria para ajudar vocês a enxergar talvez de uma maneira diferente e a evoluir, tá? Então, eu achei alguns pontos aqui que daria para melhorar, mas eu estou te falando aqui que eu gostei de alguns pontos que você já tinha feito, tá? Então, eu achei bacana. Achei que o verde ali, com as frutas, né, trouxe uma pegada bem interessante dentro da psicologia das cores, tem tudo a ver ali. E aí, fiz algumas melhorias nela, tá? Então, o primeiro ponto que eu identifiquei aqui é o fato dessa base aqui, branca, ela não ter um respiro para as informações, tá? Aí eu falei, bom, vou mexer nisso aqui. Mas antes de mexer, deixa eu analisar como é que está o grid dessa arte. E aí, ó, o que eu identifiquei aqui que daria para a gente ajustar? As informações aqui, ó, elas começam meio que a fazer um funil ali, tá vendo? Até chegar aqui nas frutas. E eu falei, cara, quando chega aqui embaixo, a informação ela se dissipa. Então, para o olho, talvez seja mais interessante as informações seguirem esse fluxo para ficar mais confortável. Então, ele pode pegar as informações aqui ó, e descer até aqui e aqui ter as informações centralizadas. Tá? Não é uma regra, não é um padrão, enfim, é só uma visão que eu tive a respeito desse grid, desse conceito dessa hierarquia visual. Tá? Se eu não me engano, aqui o frete grátis eu modifiquei, mas eu acho que ele tinha vindo branco na versão que você mandou. É, Eu acho que eu tava modifiquei branco. sem. Então assim, eu identifiquei também essa questão do contexto, porque o frete grátis ele é um benefício importante, certo? Ele é algo ali que, poxa, cara, é uma vantagem que está Uhum. oferecendo frete grátis, então vamos comprar. E eu falei, vamos dar um destaque a mais para esse carinha, né? Como ele estava branco, eu achei que o verde trouxe, o amarelo trouxe um destaque maior. Acho que eu mudei na modificação e mudou aqui também, tá? Então, analisei alguns pontos e eu vou te mostrar o que, que eu acabei fazendo aqui, ó. Você vai ver que não mudou muita coisa, tá? Mas, o que, que eu resolvi modificar aqui? Bom, eu achei que as frutas, elas poderiam ficar mais atrativas. Eu achei que elas estavam um pouco tímidas na arte, tá? Então, ó o tamanho que elas estavam aqui e ó como ficou mais cheio agora. Consegue identificar?
E aí, fiz a modificação aqui da tagzinha do frete para amarelo, tá pegando a cor que você já tinha utilizado. Obviamente, eu também mexi aqui na organização, subi um pouco a arte para cima, tá? Achei que aqui em cima estava um espaço de respiro muito grande, então eu falei, vamos subir isso aqui, ó, e aumentar as informações. Legal? E aí, para não ficar desequilibrado a nossa arte, deixa eu vir aqui, essa tagzinha aqui, ó, para ela não ficar desequilibrando aqui, eu trouxe um pedaço da maçã aqui para esse lado, só para ter um equilíbrio maior ali, tá? Então, ó, ia ficar meio desequilibrado tendo um vão ali. Não é uma regra também, mas dentro da simetria, né, ele fica um buraco aqui. Então, eu trouxe ela, você pode ver que não está exatamente no mesmo lugar, até porque não precisa ficar tão perfeitinho assim. Eu acho que até não é muito interessante você deixar tudo alinhadinho só para compensar ali, mas visualmente a gente não tem espaço totalmente vazio ali. E o que eu fiz aqui além disso? Eu peguei essa maçã aqui de cima e dupliquei ela, só que para não ficar idêntico ao mesmo pedaço ali, eu acabei tirando a sementinha aqui, ó, como se a semente estivesse pro lado de trás da maçã, tá? Então, para não ficar como se fosse uma cópia ali, para, né, tipo, pô, duplicou e tal, e o olho pega isso, cara. Então, eu resolvi modificar. E eu fiz também aqui um pouquinho de sombra na parte de baixo da maçã, ó, com curvas, tá vendo? Só que eu fiz essa sombra depois de fazer um detalhe. Provavelmente, vocês devem ter visto a arte e falado, cara, podia ter um pattern no fundo, podia ter uma textura de um ambiente, enfim, alguma coisa. Eu não acho necessário, tá? Só que eu achei que a gente poderia destacar mais as informações criando um foco de luz também, tá? E aí, o que eu fiz? Criei um foco de luz aqui atrás, ó, como se estivesse vindo de cima, tá vendo? Então, ó, esse carinha aqui, ó, como ele traz um destaque para a informação e ele acompanha aquele funil que eu te falei, tá? E como que eu fiz isso? Bom, peguei aqui, ó, a ferramenta caneta, tá? Coloquei ela aqui em forma, cor branca. Peguei e fiz isso aqui, ó, seguindo aquela ideia do funil. Criei uma forma aqui, converti ela para objeto inteligente. E nessa forma eu vim aqui e apliquei um desfoque gaussiano nela. Mais ou menos aqui. Beleza? E aí a gente muda o blend aqui, ó, para um divisão, talvez, ou um sobrepor, luz indireta. Ó, luz indireta ficou mais interessante, eu até acho que é isso que eu usei mesmo. É uma luz indireta, tá? E aí opacidade a gosto. E olha só como muda o resultado, ó. Tá? Isso até porque eu analisei a sombra também, eu achei que a sombra ela estava direcionada para frente, então eu falei, pode ter uma iluminação vindo de cima ali mesmo, tá? Não mexi praticamente na sua sombra, achei que estava legal, também estava interessante, tá? E aí o ponto que eu modifiquei também foi o rodapé, acho que você deve ter notado, que é seguindo aquela ideia que eu te falei, da gente ter aquele fluxo, né, aquele funil da visualização, descendo e centralizando aqui, no que a gente poderia chamar de um CTA, né? Então a gente tem ali uma chamada para ação, não está escrita, mas tem um número onde a pessoa pode ligar, tá? Então acho que dessa maneira ficou mais interessante. Essas melhorias acho que a gente poderia adaptar para obter um resultado melhor, mas não descartando, você já tinha feito um trabalho muito bacana, tá? Então, só esses ajustezinhos. Cara, olhando a sua arte, inclusive, eu tive um insight aqui e eu lembro de quando eu estava tirando a minha CNH, a minha habilitação. Eu fui fazer o exame psicotécnico e a mulher, a psicóloga lá, ela me deu uma folha sulfite, e falou assim, Lucas, desenha uma casa e uma pessoa. E aí, cara, folha sulfite, poxa, eu não tenho uma folha sulfite aqui, mas, cara, folha sulfite desse tamanho aqui. Eu fui lá e desenhei uma casinha aqui no centro e uma pessoinha aqui, assim, ó. Ela falou assim, cara, quase que você não passa no psicotécnico por conta da sua criatividade e da forma como você expôs o seu desenho. Você tem uma puta de uma folha gigante e você fez um desenho no centro da folha, minúsculo, que a gente quase não vê muito bem os detalhes. Eu falei, cara, sabe? E eu falei, putz, cara, realmente eu tô tímido com relação à minha criatividade e ao conteúdo que eu tô trabalhando. Então, a partir daí eu comecei a aumentar as coisas, sabe, de forma desproporcional, sabe, para despertar, para libertar essa trava que eu tinha. Então eu olhei isso aqui agora e falei, cara, eu já passei por isso, sabe, de criar algo, não quer dizer que a gente tem que criar algo que preencha 100% da artboard, enfim, 100% do que a gente está trabalhando. Mas
isso provavelmente vai te ajudar em algum momento a ter essa percepção de olhar e falar, cara, acho que a gente pode dar um destaque maior, pode aumentar, usar melhor o espaço que a gente tem ali, sem, é claro, sufocar a arte, tá? Então, acho que essas modificações aqui, ó, já traz um resultado que pode, inclusive, ser mais assertivo, talvez, tá? E aí, outro ponto, Renan, que eu só não comentei, é o seguinte, eu criei aquela margem de segurança, tá vendo, ó? Então, a gente tem a margem de segurança aqui para o número, a maçã bate aqui também na margem, só o morango aqui que está extrapolando, tá? Então, até porque ele segue ali o nosso padrão de visualização em Z, né? Então, ele começa aqui, ó, o olho vem para cá, ele desce, acompanhando a informação, então não tem problema ele estar vazando ali. Legal? Ficou alguma dúvida? Beleza? Não, gostei Fez bastante sentido? do resultado. Uhum. Tá, você quer que eu te mande isso aqui? PSD? Pode ser, acho melhor. E Uhum. depois. Só não garanto para vocês que tá tudo renomeadinho como vocês mandaram, tá? Mas tá ali dentro Beleza. dos grupos ali. Beleza? Felipe, seja bem-vindo. Felipe tá sem mic, não falou nada no chat, mas espero que você esteja ouvindo a gente aí, tá? Bom, pessoal, geralmente eu não costumo analisar as artes da galera que não vem, né? Mas vamos aproveitar o tempinho que a gente tem aqui, rapidinho, vou mostrar e depois a gente conversa um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero saber como é que tá a questão de portfólio, como tá a questão de captação de cliente, como que vocês estão atualmente trabalhando, tá? Rapidão aqui, então, a gente tem mais duas artes aqui. Uma arte é do Sandro, e uma arte é da Giovana, que ficou, que acabou não dando tempo de fazer no último encontro. Ela acabou enviando um pouco tarde. Então, vou só mostrar para vocês aqui a arte do Sandro, o que eu modifiquei aqui na realidade. Bom, o Sandro enviou essa arte aqui para a gente, ó, do Setembro Amarelo, foi um cliente real. Eu achei bem bacana o conceito, eu já tinha até curtido a ideia que ele fez, e eu resolvi fazer apenas alguns ajustes sutis aqui na arte dele, tá? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção, pessoal, inclusive, aqui, por exemplo, na cidade tem... todo sábado eu costumo pedalar e eu passo por um caminho onde tem um puta de um outdoor, assim, que fala de uma empresa de energia solar. Eu vou tirar uma foto e vou postar no grupo para vocês verem, tá? Não é criticando a empresa nem nada, mas tá escrito energia solar, tá seguindo a pegada de um outdoor, né? Tem que ser uma comunicação rápida, curta e direta, tá legal. Só que a palavra, você precisa de energia solar, tá no rosto de todas as pessoas que estão nesse banner, sabe? Nesse outdoor. E isso quebra um pouco a mensagem ali. Você não deixa o sentimento exposto, você esconde a pessoa, então dá a impressão que, sabe, não foi feito de uma forma, digamos assim, carinhosa, não teve aquela tensão. Basicamente jogou o texto em cima e roda o outdoor, enfim. E acaba, querendo ou não, escondendo ali pontos que podem gerar uma conexão. Tá? Então, eu achei que aqui nessa arte do Sandro a gente poderia simplesmente modificar alguns pontos sutis aqui, como, por exemplo, tirar o texto de cima do rosto da mulher. Tá? Não quer dizer que isso é uma regra, que é um padrão, mas a gente pode evitar, e na realidade não evitar, mas sim explorar mais a questão da imagem. Tá? Então, ó, só para vocês entenderem aqui, eu simplesmente reduzi o tamanho da mulher, tá? Tirei aqui a palavra, o texto do rosto dela, e eu usei um grid aqui, ó. Se a gente pressionar aqui Ctrl aspas, a gente habilita esse grid, ó. Então, basicamente, tentei usar ele como forma de alinhar as informações, ó. Vocês perceberem aqui, só o Setembro aqui que ficou um pouquinho fora, mas ele segue essa guia aqui. O Setembro está usando as margens de segurança que ele fez ali. E a gente tem um alinhamento aqui, ó, até aqui embaixo, a gente está alinhando as linhas do grid, tá? E aí outro detalhe que eu fiz, além de tirar esse texto do rosto da mulher, e dar um destaque a mais para o sorriso dela, que é algo mais quente, algo que pode gerar mais conexão, eu destaquei um pouquinho mais a hashtag, ó. Então todas as vidas importam, né? Então a gente tinha uma hashtag um pouco tímida ali, e eu achei que aqui poderia ter um calço ali, sabe? Um calço embaixo do T que linkasse com o importam. Então eu falei, vamos explorar um pouquinho essa hashtag. E eu acabei aumentando ela aqui, ó, para formar uma tagzinha maior, né? E tem um calço ali para todas, linkando aqui com o importam. Então, basicamente, foi esses ajustes finos. E aí, um outro detalhe que eu fiz foi o seguinte: como eu tirei aqui a mulher, ó, reduzi o tamanho dela, eu achei que a parte de baixo aqui, ó, na arte, na versão que eu fiz, ó, ela ficou vazia. E aí, o que aconteceu? Sem essa parte aqui da mulher, né, essa sensação de estar um buraco ali, eu acabei preenchendo com um gradiente bem sutil, tá? Não tem nada aqui, mas ele tem um gradiente que escurece um pouquinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Acho que aqui, tá aqui, ó. Olha só a diferença, ó, com o gradiente e sem o gradiente. Então, sem, querendo ou não, fica um espaço aqui que talvez possa ser... É um respiro legal, mas talvez possa parecer um buraco se você analisar de outros pontos, talvez para algumas pessoas e tal. E para evitar isso, a gente vem com um sutilzinho ali, gradiente, ó. E eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse gradiente aqui, ó. Basicamente, ó, eu abri o Camera Raw aqui. Uma outra forma de você explorar um gradiente que talvez possa ajudar, tá, pessoal? E aqui no Camera Raw, ó, eu vim aqui nesse carinha aqui, ó, para a gente criar um gradiente, um degradê. E aí, ó, quando você seleciona ele, você clica e arrasta o clique e olha só o que ele faz, ó. Tá vendo? E aqui a gente configura o que a gente quer fazer com esse gradiente, ó. Então eu escureci um pouquinho. E aqui o desembaçar eu zerei. Só escureci e cliquei em OK. Opa! Então foi só esse detalhezinho. Dá para fazer muita coisa com essa parte do gradiente no Camera Raw, tá? Então fica aí a arte do Sandro. Detalhezinho. E aí a arte da Giovana, que eu quero... Vou abrir aqui para mostrar para vocês rapidamente. Mas tem água aqui ainda. Tá girando a ventoinha. Alguma coisa está acontecendo de anormal aqui. Se tem mensagem. Na realidade, essa arte da Giovana foi um cardápio. Então, ele veio com 300 dpi, ele veio bem pesado. E eu até tive que reduzir um pouquinho o tamanho dele. E aí, como eu fiz uma outra versão, ele ficou mais pesado que o normal. Bom, a princípio foi essa arte que veio da Gi, tá? Eu vi que ela seguiu ali uma paleta, que eu acredito que seja do cliente, apesar de eu não ter identificado o código exato ali, mas, enfim, eu não sei se ela gerou em cima do cliente e tal, gostaria muito que ela estivesse aqui para poder perguntar, mas, enfim, comecei a analisar alguns pontos, sem essas informações, é claro, lembrando que tudo que eu faço aqui de análise, pessoal, é sem briefing, é sem entender o conceito que vocês usaram, então, assim, pode ser que eu fale alguma coisa e vocês falem, não, cara, eu usei porque o cliente mandou, então, assim, não dá para... aproveitar o que eu estou falando, somar e usar, tá? Então, de repente fala alguma coisa e você fala, poxa, mas não deu porque o cliente pediu. Beleza, tudo bem, eu simplesmente não tinha essa informação, tá? Mas é o seguinte, eu comecei a analisar e um dos pontos que eu achei que a gente poderia trabalhar nessa arte era o contraste. Eu achei que a gente poderia trazer mais contraste, eu achei que está um tom muito sutil ali, principalmente por a gente estar trabalhando com o Dia dos Pais, enfim, a gente poderia trazer um tom mais pesado ali, tá? Depois da paleta de cores, analisando aqui em si, eu achei que a gente poderia limpar aqui algumas informações também, tá? Deixa eu ver se vai rodar. Tá um pouquinho pesado, mas vamos lá. Então, essa sombra aqui, eu resolvi eliminar ela, eu achei que a sombra não estava interessante, por estar se tratando... não criou ali uma profundidade legal, né? Então, a gente está falando de comida também, então acho que o quanto mais clean, mais direto ao ponto, mais... objetivo a gente for sem esfumaçar muita coisa, sem usar muita sombra e tal, pode ser um resultado mais interessante, tá? Você imagina só, você chegar num restaurante, aqui na cidade, por exemplo, tem vários restaurantes que você chega, o cardápio, tipo assim, ó, amanhã é sexta-feira, eu vou comer uma pizza com a minha namorada, por exemplo, aí chego na pizzaria cansado, final do dia, tudo, né, momento de lazer, a cabeça já não quer raciocinar mais. Aí você chega e pega um cardápio, não é o caso da Giovana aqui, mas aqui tem muito isso. Você pega um cardápio, eu vou até printar depois alguns cardápios digitais que tem aqui, vou mandar na comunidade para vocês verem. Gente, é uma confusão danada as informações. O preço, você não sabe se é o preço que está na frente, o preço está embaixo, as letras são todas do mesmo tamanho, mesma família ali, preço, não muda a cor, é tudo branco. Então, assim, o olho fica louco da vida, sabe? A primeira pizza que eu consigo identificar ali o sabor e o preço eu já peço, falo, não quero nem ler esse negócio, sabe? Dá pavor, tá? Então, eu acho que assim, quanto mais clean, objetivo e direto ao ponto, no caso de um cardápio, quando a gente está se tratando de alimentação, eu acho que pode ser mais interessante do que querer abusar muito da questão de efeito, enfim, colocar muito elemento e tal, tá? E eu trouxe, na verdade, eu não trouxe para essa arte em si, eu gosto de trabalhar sempre para esse conceito, tá? E aí eu achei que a sombra a gente poderia deixar mais clean aqui essa parte, tá? Achei que essa caixinha a gente poderia fazer alguns ajustes. E aí eu achei que também as informações aqui a gente poderia simplificar um pouquinho mais, tá?
A ideia dela foi legal, né? Ela trabalhou aqui alguns princípios importantes, mas eu trouxe aqui alguns outros pontos que a gente poderia melhorar, tá? A assinatura aqui do logo também a gente ajustou. E aí eu acabei chegando no resultado, nesse resultado aqui, ó. Esse vai carregar. Então a gente teve um contraste bem alto, ó, como eu falei. Obviamente, eu busquei explorar o vermelho da marca. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui para poder perguntar para ela, tá? Mas o que eu modifiquei aqui? Bom, mantive a fonte que ela usou aqui em cima, tá? A mesma fonte. Eu só trouxe aqui uns risquinhos aqui para estilizar um pouquinho e dar uma base para esse texto. Quando eu rotaciono o texto, eu sempre gosto de trazer alguma coisa que apoie ele, tá? Porque se a gente tirar essas linhas aqui, ó, na minha visão, não é uma regra também, tá, pessoal? É coisa que com a experiência ao longo do tempo eu vou criando esses hábitos, tá? Agora deixa eu só achar esse cara aqui, né? Porque puxão de orelha para mim aí, que não renomeei as camadas aqui. Título. Tá embaixo do título aqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença. Eu acho que tem um... Bom. Ó. Tá vendo? Eu acho que falta um apoio ali. Então, quando eu trouxe esse bigode, eu falei, cara, acho que a gente precisa colocar uma basezinha nesse texto. Então, vamos trabalhar isso. E aí eu criei esses dois risquinhos aqui, ó, de forma bem simples, com a Pentool mesmo, do jeito que eu mostrei para vocês a luz aquela hora que eu desfoquei, eu só fiz um tracinho reto ali branco e apliquei uma máscara nele, tá? Para dar esse gradiente que a gente está vendo aí, ó, suavizando aqui os cantos, legal? E aí, é claro, eu trouxe um ícone, um símbolo, né, um elemento simbólico dessa data do Dia dos Pais, que é o bigodinho ali, só para compor ali o pais, né, para não ficar vazia essa parte, tá? Então, acho que ficou um resultado interessante aqui. Mudei a cor de fundo, obviamente, para trazer um contraste maior para as informações aqui que são importantes, que são os combos aqui com os preços. E aí aqui, obviamente, eu não matei aqui as informações do pessoal, do pai e o filho sorrindo, né? Esse sentimento é bacana. E aí aqui, eu basicamente criei uma caixinha um pouquinho diferente, tá? Então eu trouxe aqui pratos para compartilhar. Eu curti essa ideia de estilizar um pouquinho essa informação, né? Trazer uma tagzinha aqui e o compartilhar dar um destaque aqui mais interessante, né? Então a pessoa vê compartilhar, o que quer dizer isso? Opa, é um prato para 2 pessoas, serve 2 pessoas, legal. E aí as informações, ó, se vocês analisarem, eu busquei deixar da forma mais simplificada possível. A gente tem um combo em destaque, né? Tipo assim, se a gente analisar, não sei se eu vou conseguir voltar toda hora para a arte dela, mas ó, se você chega, por exemplo, para o garçom, se você falar, garçom, eu quero o combo 1, né? Eu acho que a comunicação ela fica muito mais direta, mais simplificada do que você falar, cara, eu quero esse 1 aqui, ó, 2 lasanhas e 2 refrigerantes. Entendeu? Então, a pessoa, basicamente, ela já vai simplificando pelas informações que ela está obtendo. Então, a gente traz aqui como 1, como 2, como 3, já simplifica a comunicação. E aí, ó, destaque para 2 lasanhas e 2 refrigerantes, né, que são unidade. Então, eu trouxe um bold para essa informação. Depois, a escrita aqui, deixei um pouco mais light, que eu acho que não é tão importante. E os mls aqui do refrigerante, eu também trouxe um pouquinho mais fino ali, só para ter visualmente essa quebra de contraste entre eles. E o preço em destaque aqui em vermelho, tá? E aí, essas linhas aqui também, ó, eu fiz com a Pentool também. Apaguei aqui os cantinhos só para deixar uma divisão mais interessante, uma unidade visual aqui nessa parte, aqui e aqui, né? A gente ter essas linhas blocadas. Legal? Esse apoiozinho aqui, pessoal, eu só achei que estava um pouco vazio aqui ao redor da caixinha, então para dar um destaque maior, né, já que eu tinha trazido aqui esses pontinhos, eu resolvi trazer ele aqui também, até para tentar criar ali uma certa profundidade, mesmo sem ter sombra. Legal? E mudei aqui também a assinatura do logo. Eu achei que o logo poderia seguir aqui a ideia, né? A repetição aqui do que foi essa caixinha, ó. E fiz alguns ajustes aqui também na parte de baixo. Então, eu dupliquei aqui a mesa que ela tinha usado, ó. E fiz uma distorção de perspectiva nela para usar aqui a parte de baixo, reto, ó. E mudei as informações aqui para branco. E fiz alguns ajustes sutis aqui de sombra, como eu já mostrei para vocês na arte da Renata, no copo. A gente acabou ajustando aqui. E aí, ó, fica uma dica bem legal para vocês, que é a seguinte. Esse prato aqui, ó, a gente não consegue ver a base dele, certo? A gente está vendo a parte de cima ali. Já nesse aqui, a gente está vendo a base. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem a sombra de contato e a sombra projetada, tá?
aqui a gente tem só a sombra projetada, porque a gente não vê a base. E aí, quando a gente tem a base do prato, por exemplo, ó, muito interessante, eu vejo muitos erros, não estou falando de vocês, mas é comum a gente ver isso no dia a dia, que é o seguinte, a galera acaba fazendo a sombra e esquece de um detalhe, ó. Eles fazem a sombra embaixo do prato, do produto em si, mas eles não fazem a sombra no produto. Então, olha só que estranho que fica esse negócio sem ter esse degradê, esse gradiente de iluminação no prato. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Criei a sombra projetada e a sombra de contato, e depois eu peguei o pincel aqui, da mesma forma que eu mostrei para vocês lá da questão do flow, ó, coloquei aqui 50. Eu acho que é porque eu estou gravando a tela, por isso que tá dando um pouquinho de algumas travadas. Eu peguei um tomzinho aqui do marrom, ó, e fui passando no prato aqui, ó. Obviamente que eu estou passando de forma bem ridícula aqui, mas é só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Eu até estava com o flow aqui menor, 20, e a opacidade em 20, aí fui pintando até chegar nesse resultado aqui, ó. Por que eu fiz dessa forma? Bom, identifiquei aqui, ó, que no prato a gente tem uma iluminação vindo desse lado, ó, e aqui a gente tem um pouco de sombra, e nesse outro prato a gente tem uma iluminação vindo daqui, ó. Então, basicamente, é como se a gente tivesse dois pontos de luz nessa arte, um vindo daqui e outro daqui, tá? Então, essa é a arte da Giovana, como era antes, e aí com os ajustes, tá? Essa questão da paleta, como eu falei, eu não tenho... Gostaria muito de perguntar para ela, mas eu acabei seguindo o tom, né, que já estava ali na paleta, só não usei muito a questão do laranja ali, do verde. Eu acho que poderia atrapalhar um pouquinho no nosso contraste. Eu acho que assim ficou de uma forma mais clara, mais objetiva. Legal? Alguém tem alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Bom, eu acho que é isso. Eram só essas 4 artes que chegaram aqui para a gente. E aí, eu quero saber um pouco de vocês agora. Como é que está a questão... como que vocês estão atualmente? Como é que está o trabalho? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais. Dificuldade que vocês estão tendo nesse momento. Algum ponto que vocês queiram melhorar? Alguma dúvida que vocês tenham? Então, aqui, fique à vontade para me perguntar. Olha o Felipe aí. Agora abriu a câmera. Seja bem-vindo, Felipe. E aí, cara, cheguei um pouquinho atrasado aí, mas tô aqui. Então, tudo bem. Vai ficar gravado, depois vocês podem assistir, enfim. Ah, beleza. Ô, Lucas, eu tinha uma dúvida sobre para oferecer para os clientes, cara, tipo assim, um pacote de artes. Só que aí a função assim do designer é só fazer o design mesmo ou criar o conteúdo assim para o cliente? O que você acha? Cara, existem pessoas que só fazem o design e existem pessoas que fazem a gestão, tá? O mercado hoje em dia, pelo que eu estou vendo, tem surgido muita carência de um designer que abranja mais um pouco ali, além da área do design em si, tá? Então, por exemplo, o cliente muitas vezes, agora com pós-pandemia, enfim, o cliente muitas vezes ele não tem tempo de ficar pensando em que tipo de post ele quer, que tipo de post ele vai fazer amanhã, depois, enfim, ele quer alguém que faça a gestão. E aí, quando o designer tem uma habilidade para fazer a gestão, para desenvolver uma linha, né, criar ali uma base de conteúdo semanal, desenvolver a descrição do post e pelo menos agendar ali a publicação, eu já acho que é um diferencial, tá? Eu tô falando isso para vocês pensarem mais a respeito disso, tá? Inclusive, futuramente conhecer um pouco mais sobre tráfego, saber pelo menos impulsionar um post ali na mão, assim, coisinha básica, já também é um diferencial. Por quê? O alcance orgânico está cada vez mais podre, tá? Cada vez terrível, né? Então, assim, por quê? Porque quanto pior o alcance orgânico, mais anúncio vão investir, mais grana, mais rico o Marquinho vai ficar, né? O Mark Zuckerberg. Uhum. Então, o que acontece? Você faz um puta de um trabalho legal, faz um post bacana, desenvolve uma descrição bacana, tal, posta. Beleza, não tem engajamento, não tem resultado, não tem envolvimento, não tem... E o problema não está na sua arte, não está no que você escreveu, mas está no alcance do Instagram. Então, de repente, saber um pouquinho de tráfego também pode ser importante, porque aí você coloca uma graninha ali, 5, 10 conto no post, ele alcança X pessoas, envolve interação e tal. E o que isso gera? Para o cliente resultado. Porque ele vai ver que é um post legal, que tem uma descrição e que as pessoas estão curtindo e estão comentando, estão se envolvendo. Quando você faz um puta de um trampo que as pessoas não se envolvem, aí você segue nesse ciclo, você fica 1 mês, 2 meses nessa pegada, o cliente, na cabeça dele, cara,
alguma coisa está errada, porque não está tendo curtida, não está tendo envolvimento e tal. Exceto se for ali um post que venda alguma coisa, né? Porque daí, tipo, é um post que é um produto promocional, o cara clica, cai no WhatsApp, conversa com ele e compra. Beleza, aí é uma outra coisa, né? Mas, enfim, tudo depende muito do objetivo. Então, eu acho que, assim, falando para vocês que estão aqui, invistam mais nessa parte, assim, de conhecer um pouquinho mais sobre copywriting, sabe? De saber escrever palavras, né? Textos persuasivos, entre aspas. Fazer gestão, acho que não é dificuldade para nenhum de vocês. Acho que você já tem conhecimento de como cria um post, como planeja arte, como publica. Enfim, essa parte eu acho que é tranquilo. Mas eu acho que se vocês tiverem a possibilidade de oferecer gestão, eu acho que pode ser algo mais... uma oportunidade, um diferencial maior comparado a quem só faz a arte. Entendeu? Na gestão é tipo o quê? Você mexer com o tráfego pago e assim, ó, analisar as métricas, ou só fazer um tráfego pago, você já acha que... Não, acho que assim, se você fizer gestão e não fizer tráfego, já é um diferencial. Se você falar assim, ó, eu vou, tipo assim, vamos fechar um pacote, sei lá, vou fazer 10 artes por mês, R$ 1.000 10 artes, só que eu vou fazer a gestão dessas artes e desses conteúdos, dessas publicações. Você pode falar publicações, só que eu acho que publicação você reduz um pouco o peso da arte, né? A percepção de valor dele pode ser menor. Então, cara, eu vou fazer essas artes, sabe? Quanto mais você explicar, sem ser técnico, mas quanto mais você explicar a respeito do seu trabalho, mais a percepção de valor dele vai ser maior, mais você vai conseguir cobrar, obviamente. Mas, seguindo a ideia, eu acho que assim, se você já fizer a gestão de falar, cara, deixa que eu cuido, vou fazer um planejamento aqui, essa semana a gente vai publicar isso, semana que vem, tal. Um mês de conteúdo aqui, vamos publicar 4 artes por semana, e eu já tenho um mês pronto aqui, valida isso com o cliente e você cuida dessa parte de publicar, entendeu? Criar a descrição e publicar. Entendi. Aí seria a parte nossa, tipo, estudar o conteúdo do cliente, né? Exatamente. Essa gestão. Você não precisa fazer tráfego, mas pelo menos essa gestão de você tirar essa dor dele, entendeu? Falando assim na técnica de valor. Poxa, cara, o Felipe, fechei com ele, eu pago os R$ 2.000 para ele cuida da rede social. Ele não faz tráfego, mas ele cuida. Eu não preciso ficar me preocupando. Né? Que post que eu vou fazer hoje? O que eu vou escrever no post? Então, ele cuida disso para mim. E aí, o cliente pode contratar alguém do tráfego, cara. Hoje, o meu negócio funciona assim. Eu não impulsiono, eu não trabalho com essa parte de tráfego, mas eu tenho quem faz essa parte. Só que ele só faz isso também, entendeu? Eu cuido de toda a parte de publicação, desenvolvo design, desenvolvo post, né? Obviamente, eu planejo antes essa linha, então eu já tenho o que eu vou publicar semana que vem, na outra semana, um mês. Eu faço um agendamento, assim, de um mês de conteúdo, e eu só publico e ele faz a parte de direcionar e colocar ali o dinheiro do tráfego, entendeu? Mas, obviamente, que se vocês tiverem essa skill, essa habilidade de fazer tráfego, é um diferencial também, entendeu? Eu já tenho uma base já de tráfego, já fiz para mim. Olha que legal. E não achei tão difícil assim, eu só queria saber na hora de oferecer, sabe? Porque seria mais com serviço de social media, né? Eu queria saber essa diferença do social media para o designer de social media, entendeu? O design para social media, ele fica na parte de design, ele não faz a gestão. Então, assim, tem designers para social media que trabalham com copywriters, e aí eles oferecem gestão. O copywriting faz a linha editorial ali, o conteúdo de post do mês, passa para o designer os textos, ele faz a arte linda, bonitinha lá, estratégica, e o copywriter cuida da parte de descrição e publicar, entendeu? Então, trabalho em conjunto. Para cliente pequeno é complicado explicar isso aí, né? Tipo, sim, por isso que eu falo que a palavra gestão, você abrange todos esses termos técnicos. Entendi. Dá para jogar essa, né, na hora de oferecer as artes, né? Fazer uma proposta, tal, com gerenciamento. Exato. Porque assim, cara, pensa numa coisa. Se eu oferecer uma arte para o cliente a R$ 100, cara, fugiu o exemplo que eu ia dar aqui para vocês, mas, cara, faço uma arte a R$ 100, é diferente do que você vender, tipo assim, cara, eu faço 10 artes para você por R$ 900, por exemplo. Cara, ele vai falar, putz, 10 artes, cara, já tem um descontinho ali, já tipo... É diferente, cara, você chegar e vender uma unidade a um valor X. É muito mais fácil vender um pacote do que vender a unidade. Isso é, cara, o mercado. Tudo que você vai comprar no mercado ali, tipo, pague 1, leve 2, entendeu? Essas promoções, tipo, cara, vantagem, tô ganhando alguma coisa, entendeu? Então,
Legal. Essas sacadas, é o que eu falo para vocês. Cara, tá difícil de vender, eu ofereci uma arte pro cliente aqui a 60, 100 reais, 200 reais, ele não quis. Cara, por que você não ofereceu um pacote? Oferece um pacote, cara, mostra para ele, ó, uma arte minha é X, mas dentro do pacote é Y. E aí dentro desse pacote você tira ali, tipo, uns 5, 10 reais de uma arte, entendeu? Só para dar um descontinho para ele ver que é muito mais vantajoso ele fechar uma quantidade maior num pacote do que comprar uma arte só, entendeu? Isso entendi. é inviável. Ajuda, né? Sabe? E essa parte do gerenciamento ajuda, né? Dá até para valorizar um pouco também, né? Com certeza. Não, eu acho que assim, não dá para você cobrar o valor de uma arte, tipo, o valor de uma arte assim, não dá para você cobrar a gestão de uma rede social só o valor da arte. Você tem que colocar o investimento que você vai ter aí na questão de tempo para fazer descrição, para agendar a publicação, entendeu? Então, eu acho agendar também é tranquilo, né? Tem o Facebook de criação Studio, lá, né? show de bola, faz de tranquilo. uma vez, né? Já dá para fazer de um dia só, né? Já ajeita tudo o conteúdo, né? E faz. Exato. E, inclusive, tá? Uma dica que eu deixo aqui para vocês de prospecção, que funcionou muito comigo até hoje, às vezes funciona com qualquer um, tá? Tem que só que aplicar. Que é a seguinte: muita gente no mercado oferece o trabalho, mas não demonstra serviço. Ô, fulano, tal, sou fulano, desenvolvo arte e tal, e manda o portfólio. Cara, quando você mostra, termina em 10 minutos a chamada. Quando você mostra serviço e depois se apresenta ou se oferece, a chance de você fechar com aquele cliente é muito maior, porque você mostrou uma proatividade, uma atitude ali. E o que eu quero dizer? Como assim, Lucas? O que você está falando? É pegar ali, por exemplo, uma pizzaria da sua cidade, uma pizzaria que você conheça, pega ali, por exemplo, você abriu o feed dessa pizzaria, tá uma porcaria o feed, entre aspas, tá horrível, dá vontade de chutar a pizza, não dá vontade de comer, né? E aí você vai lá, cara, printa uma arte que ele fez, desenvolve uma arte em cima daquela, melhor, mais bonita, estratégica, sempre pensando nos porquês, tá? E aí você manda para ele, fala, ó, alguém falou alguma coisa? Eu já tô fazendo isso, o Lucas tá falando aí, ó. E tá funcionando, Lucas? Conta aí pra gente. E aí, cara, você manda para ele, entendeu? Oh, olha que legal, cara. Peguei uma arte sua aqui, fiz essa versão aqui, então trabalhei tal. E aí o cara fala, poxa, que legal, cara, como mudou, né, e tal. E aí ele vai entender, talvez, a importância que ele não tinha percebido antes de ter um designer fazendo esse conteúdo, criando isso, entendeu? E aí, depois que você mostra serviço, você se apresenta, entendeu? Então o cara já vai ter ali, poxa, cara, já tem um recheio na mão dele ali e fala, opa, cara. Legal. Eu fiz isso com o folheto, cara. Teve um cara que ele me chamou no Instagram, ele, eu queria saber os valores dos folhetos, né? Aí eu fui e já mandei ver na arte já. Aí eu mandei para ele, ele falou, pô, cara, eu nem ia fazer esse mês, mas como você já fez a arte aqui, eu já vou fechar. Olha isso, já que legal. Comprou, já. Vocês entenderam? Então, assim, cara, eu não conheço uma técnica que seja tão efetiva quanto essa, pelo menos no começo, entendeu? Até criar uma autoridade, criar um portfólio ali. Inclusive, tem gente... Para grandes marcas também funciona, entendeu? É claro que a concorrência é maior, mas estou falando para vocês que não tem limite, tá? Então, é isso. Com o nível que tem as aulas do curso, cara, já dá para pegar um valor legal, pô. Não é uma coisa que você vê direto, né? O nível tipo das artes que você ensina pra gente é bem maior do que tem bastante por aí, né? Se você aprende mesmo, dá para valorizar legal. Exatamente. Assim, eu gosto de entregar sempre mais, né? O que eu consigo entregar mais para vocês, eu entrego, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E assim, a parte do planejamento em si no curso, eu acho que é o ponto mais importante, cara. O planejamento, o segundo ponto é o portfólio, né? A gente tem workshop de portfólio, enfim, a questão do portfólio de ter uma vitrine, mas a parte de planejamento é fundamental. Quanto mais vocês planejarem, melhor vai ser o resultado na execução. Sabe? Eu falo assim, de analisar no planejamento ali, já ter uma visão mais clara, cara, do elemento que eu vou trazer, vai ter sombra, luz ali, sabe? Então, tudo isso vai, querendo ou não, entrando no ciclo conhecimento, prática e repetição, e, obviamente, evolução é consequência disso, tá? O que eu costumo fazer, eu faço assim, eu replico a arte que você faz e crio outra depois. Essa parte do planejamento ainda eu não consegui fazer, não. Meio que fazendo assim. É prática e repetição, mas assim, só de você já estar modelando o que eu estou fazendo, replicando e trazendo um novo conceito, o ciclo já está funcional. O que eu falo é assim, o lance de auto se desafiar é muito importante, de você pegar e falar, cara, eu não tenho cliente, não tenho ideia, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um briefing X aqui, fictício,
e eu vou ter que criar uma arte para esse tipo de coisa, entendeu? E aí você está se desafiando, você está fazendo o seu cérebro buscar ali referência, conceito e tal, funcionar sem estar espelhando alguém, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental para você evoluir também de forma autoritária, sabe? Aumenta a criatividade, né? Exatamente, você está se esforçando. Quando você se espelha muito, pô, assisto uma aula, faço uma arte, replico a arte dele e faço uma versão. Legal, você está colocando, você está replicando o que eu estou te ensinando, perfeito, mas você precisa ter essa parte de se autodesafiar, de falar, cara, eu preciso sozinho, em cima do que eu aprendi, desenvolver, Verdade. entendeu? Tá certo. Atualmente eu estou estudando um pouco de 3D também, então assim, eu tô passando por isso agora, só que com outro ponto ali, sabe? Então, cara... outra parte. E é tudo Photoshop também? Não, eu tô estudando um pouquinho de Blender agora, porque eu quero trazer, inclusive, futuramente para criativos, uma parte mais focada em composição de imagem. Então, a gente trabalha Photoshop e outros softwares para criar composições, enfim. Mas isso é futuramente, tá? Inclusive, pessoal, o curso de fontes está nos detalhes finais ali, em breve ele vai entrar. E eu tenho mais algumas novidades que vocês vão acompanhar aí nos próximos meses aí, conteúdo novo que vai entrar na Criativos também, focado muito na questão de prospecção de cliente. Isso aqui talvez tenha abrido um pouco a mente de vocês, mas para a galera que não está aqui, que não está acompanhando, ainda tem muita coisa para... Nossa, faltava muita clareza mesmo para mim. Por isso que eu nem comecei ainda também o perfil e agora eu vou mandar ver. Cara, isso aí, o que você estava esperando para começar? Né? Não, é que assim, Lucas, eu tenho um perfil que eu fiz de impressos. É que eu fiz outro curso só para impressos, né? Eu mexia com o Illustrator, aí eu até comecei, só que aí eu vi que tipo, eu queria o social media também, eu queria meio que fazer os dois, sabe? Sim. Porque impresso é muita rotatividade de cliente, né? Tipo, faz um segundo, acabou, já vem outro. É curto prazo, sim. É curto prazo e não, sei lá, não curti muito não. Eu queria fazer com os dois mesmo, só para mostrar que eu faço impresso e faço social media também. Eu acho que assim, você está com uma visão bem interessante com o fato de você se especializar em uma área, tá? Isso porque eu acho que assim, quanto mais você se especializa naquela área, maior a chance de você dominar aquele subnicho. Eu falo para vocês, dentro da área de social media, tem alguns subnichos que permitem que a gente possa se especializar. Tem social media hoje que trabalha, designer para social media, que trabalha só com esporte, que atende só jogador de futebol. Tem designer para social media que atende só igreja. Então, assim, assim, se você for analisar, são poucos os profissionais que dominam esse mercado. Por quê? Porque eles já estão há tanto tempo ali que eles já têm conceito, eles já, sabe, já estão familiarizados demais com aquele contexto, enfim. Eu acho que é isso, cara. No começo vale de tudo, mas quanto mais você buscar se especializar, melhor, né? É que eu vi que no impresso, tipo assim, eu conseguia pegar uma margem maior, sabe? Uhum. Mas vamos ver, né? Você tá experimentando, né? Eu acho que assim, tá experimentando. Válido. A hora que você achar, vamos ver pra encaixar. É que eu tô no CLT ainda, cara, aí pra conciliar os horários é difícil. Legal. Mas eu vou... Eu passei por isso, Felipe. Eu passo pela mesma coisa. Sério? É muito complicado, né? Ter tempo para estudar, para trabalhar, para fazer... O que eu posso deixar para vocês de dica, pessoal, é que assim, eu na agência em CLT, eu quis ser um aventureiro da vida, um Richard Rasmussen, chutar tudo e falar, cara, eu vou ser designer, vou sair da agência. E aí, cara, eu não estava preparado para o mercado. Eu achava que era, tipo assim, na agência eu fazia design. Chegava ali, a pessoa tinha um responsável pela venda, então ela vendia, pegava, coletava o briefing, chegava na minha mesa e colocava, ó, esse é o projeto. Analisava o briefing, fazia arte, enviava para o cliente, ele aprovava, acabou. Tinha o pós-venda depois, quem cuidava do financeiro, enfim. E aí, cara, eu achei que, pô, tô fazendo design aqui, por que eu não posso fazer para mim? Eu posso ganhar muito mais se eu fizer para mim do que eu ganho aqui. Posso ter liberdade e tal. E aí eu me iludi. Saí sem estar pronto para o mercado. O que aconteceu? Cara, não sabia vender, eu saí da agência, não sabia vender. E aí, cara, tô sentado aqui na frente do meu computador em casa, cadê o cliente? Cadê? Sabe, vendia, às vezes, no começo até vendi pouco, obviamente, mas assim, não tinha pós-venda, então não tinha feedback, não criei recorrência com nenhum cliente, entendeu?
Então, tudo isso foi dores de uma visão que eu não tinha antes, de achar que eu estava pronto e realmente eu não estava. Por quê? Saí da agência, do CLT e me tornei um empreendedor, um freelancer. Então, tem outras áreas que a gente tem que, pelo menos, ter uma noção para que a gente consiga se sustentar. E aí não deu certo, obviamente. A grana acabou e tal, entrei em desespero e aí consegui um job em uma outra agência. Aí, quando eu entrei nessa agência que me gerou uma renda mensal fixa, aí eu comecei a estudar mais a parte de cliente, de vendas, e aí fui evoluindo nessa parte. Aí, quando os trabalhos externos, eu sei como é, trabalhar até de madrugada, tendo um cliente por fora, eu sei como é isso. Mas aí, quando o valor que esses clientes me pagavam foi equivalente ao que eu ganhava na agência, e eu já tinha contrato com alguns clientes recorrentes, aí eu falei, cara, agora eu posso sair. E aí foi... No começo tem meio que equilibrar, né? Porque senão não dá. Exato. Pegar pelo menos um cliente, 2 clientes aí. Exato. Pé no chão. Acho que assim, pé no chão é a melhor coisa do que você sair. Eu já tava quase metendo louco já também. Só que aí foi essa parte de venda. Eu quase fiz isso também já. Agora você já tá com uma visão, acho que mais ampla. Então. Agora eu vou dar uma segurada um pouco. Legal. Gente, vai acabar a chamada aqui. Gratidão a todos vocês. E a gente continua a comunicação aí na comunidade. Vamos dar uma agitada aí. E é isso aí. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Lucas, Parabéns. Valeu, gente. Tamo junto, viu? Uma ótima Valeu. noite Boa noite pra aí, vocês. pessoal. Boa noite.